Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Eu gosto dos títulos que o pastor Roberto dá, né? Reverendinha. Só o pastor Roberto. Não tem não. Tem não. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 14, nós vamos compartilhar aqui o que Deus colocou no meu coração a partir dos versículos 22 e 23. Gênesis 14, 22 e 23. Abraão diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Irmãos, esse é um versículo que fala de fé. Mas para a gente entender, a gente vai voltar um pouco. A gente vai voltar lá no capítulo 13. No capítulo 13, alguma coisa acontece. Ló e Abrão se separam. Se separam por conta da fartura. Era muito gado, muito pastor, muita gente. Estava tendo contenda. E aí começa o mistério. Eu falei que esse versículo, esse trecho que nós lemos em Gênesis 14, fala de fé. E que a gente tinha que voltar um pouquinho para entender. Começou que Abrão e Ló se separaram. E se separaram por quê? Houve uma contenda. Tá. Quem é que tinha o direito à escolha? Abraão. Abraão tinha o direito à escolha. Mas ele chegou para Ló e falou o seguinte, ó. Escolhe aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí no versículos 10 e 11. Olha lá. E levantou... O pastor Roberto estava encaixando aqui. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Começou a ficar estreito, porque a gente vê que a escolha de Ló foi uma escolha pelo olhar. Eu falei que o versículo que hoje o que a gente estava trazendo era sobre fé. Houve contenda e a escolha de Ló foi pelo olhar, a terra bem regada. Ele escolheu, versículo 11... Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. No versículo 15, acontece uma coisa muito interessante. Deus faz promessas a Abraão. Aparentemente, vamos enveredar pela escolha do olhar, pela escolha do aparente. Abraão estava numa escolha pior, porque a terra bem regada foi escolhida por Ló. Abraão ficou, por assim dizer, com a sobra. Aí Deus fala assim, Abraão, vem cá, no versículo 15. E disse o Senhor, do 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o lado norte e do sul, e do oriente e do ocidente. O 15, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Amém. Ló partiu de uma escolha pelo olhar, mas a promessa que Deus faz a Abraão é para sempre. Amém. Irmãos, caminho de fé não é caminho efêmero. Porque o que Deus trata com você e comigo é para sempre. Aleluia. Hebreus 10, 23 diz que fiel é o que fez a promessa. Deus não te chama para brincadeira. Não te chama para um contrato social que se você rasgar, ele acaba. Que se você for lá no cartório e caçar a procuração, acabou. Quando Deus te faz
faz promessa, é uma promessa para sempre. Olha, se é que dá para contemplar, é essa terra que eu te dou. Isso logo depois de Abrão aqui, ter aberto mão do seu direito à escolha. Deus lhe faz promessa. E aí ele fala assim, ergue os olhos. Valéria, mas onde você quer chegar? Nos versículos 22 e 23 que nós lemos, de 14, nós vamos ir e vir, passear entre os capítulos 13 e 15 aqui de Gênesis. Você pode até deixar sua Bíblia aberta. Nos versículos que nós lemos aqui, a gente vê que Abraão enquadra as coisas. Bota cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar. Porque olha só o versículo 22. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Aí ele já começou a enquadrar. Levanto a mão ao Senhor, vou dar honra ao Senhor, o Deus Altíssimo. Às vezes a gente tem a burrice de no nosso dia a dia não colocar Deus no seu devido lugar. Para Deus operar na minha vida e na sua, precisamos render a Ele toda honra, todo louvor, porque é dele o poder, é dele a majestade. E no nosso dia a dia, eu não estou criticando você não, porque eu estou na fila, eu sou a primeira a achar que o poder de Deus é circunstancial. Porque no nosso dia a dia, a gente olha para o nosso caos, o pastor abriu o culto e falou que a casa, a família, o cuidador, ele tem contas, chegam as dívidas. Irmãos, é complicado. No dia a dia, a conta da luz vence amanhã e a conta da luz é R$100 e você não tem R$10 na conta. E às vezes isso ofusca Deus na sua vida. Mas a gente não pode se deixar ofuscar por isso, irmãos. Porque Deus te deu a casa, não vai te dar a conta de luz, Valéria, mas eu não tenho perspectiva. É aí que Deus gosta. É aí que Deus gosta. Sabe por quê? Dele é todo o poder. Ele é o grande eu sou. E a gente se esquece disso. Quando eu era mais jovem, bem jovem, eu falava muito. E esse era o meu castigo na escola. Né? Eu não era de bater, não era de brigar, mas eu falava muito. E aí vinha o meu castigo. Eu tinha que copiar tabuada, copiar verbo e copiar texto. Era essa cópia. A minha geração fazia cópia e não morreu, não. Não ficamos traumatizados por isso, não. E aí eu fazia aquelas cópias. Eu tinha um cabelo muito grande, muito cheio, né? Ainda não tinha sido apresentada a escova progressiva, o cabelo grande, cheio. E aí eu chegava em casa, às vezes um calor. E a casa dos meus pais era uma casa assim muito confortável, um apartamento pequeno, um ventilador para todo mundo, né? Muito conforto. E chegava uma hora que eu não aguentava mais aquilo. Aí eu tinha que botar as coisas no lugar. Eu levantava, molhava o cabelo, sabe? Gel água, né? Gel água. Molhava o cabelo, fazia um rabo de cavalo, ajeitava lá a mesa onde eu estava, e aquilo ali me dava um fôlego. Espiritualmente falando, a gente só toma fôlego quando a gente bota Deus no seu devido lugar, quando a gente dá a Ele a honra, quando a gente dá a Ele a majestade de agir na nossa vida. O poder de Deus não é circunstancial. E Abrão enquadrou Deus Altíssimo. Será que eu tenho feito isso? Será que você tem feito isso? Se a gente não tem feito, a gente precisa cuidar para fazer, irmãos. Aí no versículo 15, Deus manda Abraão erguer os olhos. Às vezes você está olhando muito para baixo, você está olhando só para o seu umbigo, você está olhando só lá para a sua conta de luz, você está olhando para o seu problema. Ergue os olhos, porque é do alto que vem o socorro, porque o socorro vem do Senhor. Esse é o caminho de fé. Não adianta a gente ficar olhando para o nosso problema. O nosso problema já está, o nome já está falando, problema, dificuldade, caos. Mas Deus, Ele te apresenta a solução.
Se ele não te livrou do problema, ele vai te livrar no problema, para que o seu nome seja exaltado na sua vida. Eu já falei isso aqui dando aula. Se a pessoa tem um salário de 30 mil reais, pela fé, eu comprei um carro que custa 50 mil. Não precisa de fé. Se o salário é 30 mil reais, não precisa de fé, irmão, para comprar um carro de 50. Uns chequinhos resolve, não resolve, pastor? Agora eu dou glória a Jesus quando a pessoa chega aqui e fala, pois é, eu ganho salário mínimo, mas o meu carro zero está lá fora. Por quê? Porque Jesus deu. Como é que foi assim? Não sei. E também nem quero saber, porque a matemática de Deus é diferente, irmãos. A matemática de Deus é diferente. Não adianta. A matemática e os matemáticos de plantão aí, os engenheiros, quanto é qualquer número vezes zero? É zero. Com Deus é diferente, porque Deus pega uma estéril e dá 1, dá 2, dá 5, dá 10 filhos. Deus pega uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem nada e transforma essa pessoa no empresário. Deus pega a pessoa que não tem expressão, talvez você não saiba nem o nome dela na igreja, e Deus levanta essa pessoa para te abençoar. É assim que Deus faz. Então, Deus Altíssimo. Aí vamos lá para o capítulo 14. No capítulo 14, versículos 11 e 12. Ló estava na campina lá, no lugar que ele tinha escolhido. O que aconteceu? Deu problema lá. Foi deflagrada a guerra. Ló é levado cativo. Você sabe o que acontece? Abrão sabe da história e vai lá socorrer Ló. Mas Abraão não faz só um socorro. Ele socorre e ele lhe restitui os seus bens. O caminho da fé não é um caminho mesquinho. O caminho da fé não é um caminho mesquinho. Quando você caminha pela fé, você caminha para se apossar das bênçãos de Deus? É verdade. Mas a gente até já cantou aqui, você não vai chegar na bênção, é a bênção que chega até você. Então você trilha o seu caminho. Se você tiver que ajudar, você ajuda. Se você tiver que abençoar, você abençoa. Porque no momento certo, aquela terra que Deus te prometeu, Ele vai dar na sua mão. Aí nos versículos 18 ao 24, a gente vê aqui a atitude meio que antagônica de Abraão. Abraão, diante do rei de Salém, ele tem uma atitude. Com outro rei, ele tem outra. Mas e aí? O que isso quer dizer? Com um ele mostra dependência, com outro ele mostra independência, com um dignidade, com outro humildade. Mas o que isso quer dizer? Mas, na verdade, a pergunta é, o que isso evidencia? A resposta vai estar lá no capítulo 15, no verso 6. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, eu já penei muito na minha vida, porque eu não criei nas promessas do Senhor. A gente acha que Deus é limitado a determinadas situações. E toda vez que a gente confia no homem, que a gente confia no nosso dinheiro, ou que a gente confia, quem sabe, naquela pessoa, não, que aquela pessoa ali é garantido, é acesso fácil. Aí chega na hora, a pessoa fica doente. E aí você não entra. E aí você vai ter com Jesus. A gente só vai ter com Jesus quando a gente acha que se esgotaram. A gente tem que fazer o contrário, irmãos. Diante da situação, Deus Altíssimo. Se necessário, erga os olhos, porque olhar para a situação é caótica. Você acha que aquela mulher que tinha fluxo de sangue por 12 anos, se ela olhasse para a situação dela, você acha que ela teria reunido forças para ir lá, tocar na orla, na ponta das vestes de Jesus? Ela não ia conseguir. Humanamente falando, não sei como ela conseguiu. Porque não dá.
É por isso que quando a gente fala de fé, a gente precisa dar um mergulho mais profundo, porque a água do Espírito você não atravessa andando. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando a fé natural que o ser humano tem, aquela fé humana. A gente está falando de uma fé sobrenatural. A gente está falando aquela fé que Deus coloca no nosso coração. E que, se preciso for, sabe o que diz a epígrafe aí do capítulo 15? O títulozinho do capítulo 15? Deus anima Abraão. Você sabe lá o que é isso? Ser animado por Deus? Irmãos, quem é que faz isso? É Deus. E Deus parou de fazer isso. Foi só na época de Abraão. Não, Ele faz agora. O seu poder não é limitado. Mas nós nos afastamos, irmãos. A gente fica olhando só para o problema e não vamos ser hipócritas e dizer, o dia está maravilhoso. A situação do país está ótima. Mentira, hipocrisia. Não é isso. Mas o servo do Senhor, ele é diferente. O servo do Senhor, ele não está limitado à situação. Mas a crise existe? Existe, financeiramente existe. Mas para quem tem Jesus, a sua marcha continua. O que Deus falou para o povo lá quando estava marchando? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Caminho de fé não é caminho de parada. Você precisa marchar. No capítulo 15, Deus anima Abraão para que a gente possa atravessar, esses dias atuais. A gente precisa dessa fé, essa fé sobrenatural. Você note que Abraão, ele foi capaz de vislumbrar os perigos e os laços. É só de posse dessa fé que é sobrenatural, que Deus coloca no meu coração e no seu, é que nós conseguimos vislumbrar determinados laços, que aparentemente do nada você fala assim, não, hoje eu não vou ali não, hoje eu vou por aqui. Ué, mas por quê? Não, eu vou por aqui. Mas é a fé, não a fé comum, mas a fé sobrenatural que te permite isso. Outra coisa, a fé sobrenatural não deixa que você ceda às pressões externas. E pressão externa de todos os lugares. Às vezes até dentro da igreja, irmão, a gente sofre pressão. Eu vou chamar o fulano de tal. Valéria, fulano de tal? Vai não. Fala com fulano de tal não, porque eu não gosto dele. Porque ele gosta da cor de abóbora, e eu não gosto da cor de abóbora. Não fala com ele, não, e tal. O que Deus falou no seu coração? Falou para eu falar com fulano de tal. Então, vai lá e fala. Não ceda às pressões. Como é que eu faço isso? Você precisa andar pela fé. Como é que eu ando pela fé? Você precisa ouvir o que Deus tem falado ao seu coração. Valéria, mas Deus fala. Irmãos, eu trabalhei num lugar onde muitas pessoas... por quê? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei assim, olha, eu vou ficar quieta. Porque quando o meu Deus falar comigo, eu vou agir. Deus fala? Fala. Deus já falou para mim. Levanta e pega uma cadeira. Eu já dei esse testemunho aqui. Levanta e pega uma cadeira. Eu, na dúvida, levantei e peguei a cadeira. E o Senhor me mostrou um registro que estava lá em cima, na parede, que eu nunca existia. Subi, pronto, tinham sabotado a água da escola. Não tinha água, aquele caos. E o Espírito falou para mim, levanta e pega a cadeira. Eu peguei a cadeira. Umas pessoas se afastaram. Falaram assim, Dona Valéria está doida, vai tacar a cadeira em alguém. Quando eu peguei a cadeira, eu não sabia o que eu ia fazer, mas o Espírito falou, levanta e pega a cadeira, eu peguei. E aí, eu estava meditando sobre essa palavra aí, e aí eu fui lá para Lucas 5:5. Vamos lá, abrir. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá na Lucas 5:5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Não eram quaisquer homens,
eram pescadores, entendiam do ofício, sabiam o que estava fazendo, mas eles não tinham apanhado nada. E aí o que diz? Mestre, trabalhamos a noite toda, fizemos nada, não apareceu nem um peixe, nem uma sardinhazinha. Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Essa é a diferença entre você agir por força própria e agir porque o Senhor falou. Vai lá agora, vai lá. Valéria, mas isso é loucura? Ué, se tiver que ser louco, que seja. Quando o Roberto costuma dizer que o aluno, quando levanta a mão assim, devagar assim, mestre, é fria, né? É uma pergunta que vai dar problema. Nesse caso aqui, esta expressão mestre faz referência àquele que tem autoridade para mandar. O mundo diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Biblicamente não é assim, não. Biblicamente é, quem pode mandar é Deus, e quem o teme, obedece. Porque você tem a escolha de não obedecê-lo. Você pode não obedecer, eu posso não obedecer. E aí, sinto muito, você vai demorar mais um pouquinho. Porque a bênção continua lá. Mas você saiu da posição. Sinto muito. Você pode, fica tranquilo. Se você quer, vai. Mas, então quem tem autoridade para mandar é o Senhor. João 3,16, o maior versículo da Bíblia, porque ali tudo é grande, tudo é grandioso. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não emprestou. Ele deu o seu Filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E como é que fica isso? O maior presente foi dado. Valéria, mas no dia a dia é difícil. É. Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Abraão teve o cuidado de não aceitar ali os bens, para que não falasse assim, não, para que não diga, eu enriqueci Abraão. Olha só, quem te sustenta é Deus. Quem abençoa a sua casa é Deus, não é o seu salário. Deus Altíssimo, levanto as mãos ao Senhor, ergo os meus olhos, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. A gente tem a mania errada de achar que o socorro vem dos meus recursos. Ah, Valéria, mas eu trabalho. Irmãos, a gente tem mais é que trabalhar, porque Deus não tem prazer no preguiçoso. Quando a Bíblia diz que o justo da sua fé viverá, não significa dizer que ele vai ficar de braços cruzados, não. Vamos dar o exemplo lá de Ruth. Ruth, ela foi lá e o que tem para hoje? É pegar a espiga? Então vamos lá. Vamos pegar a espiga. Noemi, você está velhinha, né? Fica aí, terceira idade, já está complicada a situação. Noemi já estava na quinta idade, mas Ruth estava na força. Vou lá, vou trabalhar. E Deus abençoou. Deus não tem prazer no preguiçoso. Nós temos a força do nosso trabalho? Temos. Mas se Deus não nos der a graça para executar as nossas funções, não adianta. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo nem de ganhar dinheiro. Elas trabalham tanto, mas elas não dosam 1 hora com a sua família. Elas não dosam um culto na sua igreja. Ao Senhor. Porque quando você vem adorar o Senhor aqui, você vem prestar culto ao Senhor. Você não vai cumprimentar o pastor, você não vai fazer um social com o pessoal da igreja, vou falar com as irmãs lá, quem sabe, tá? Não, você vem adorar o Senhor. Então esse tempo é do Senhor. Quando eu falei lá atrás que era uma questão de fé, é isso que a gente precisa entender, irmãos. Os dias são maus. Eu estava conversando com uma amiga minha, há uns meses atrás, né? E ela falou assim, Valéria,
Deus me deu todos os móveis de casa novos. Ei, que bênção. Puxa, Valéria, mas é tudo lindo, tudo de primeira. Puxa, que legal, que bom. Aí ela falou uma coisa que eu achei engraçada. Mistério dela com Deus, tá? Porque tem isso também. Cada um tem o seu mistério, Deus tem o seu propósito na sua vida. Ela falou assim, Valéria, comprei tudo da marca tal. Casas Bahia para os fracos. Não quero Casas Bahia. Foi da marca tal. Como Deus colocou no meu coração, Ele cumpriu. Então, tá bom, eu creio, acabou. Se eu tenho das Casas Bahia e eu não me acho fraca, eu dou glória a Deus pela minha Casa Bahia. O compromisso que Deus tem, o trato que Deus tem comigo é diferente do trato que tem com ela. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente fica olhando para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é melhor que a minha. A minha casa é a melhor. O meu filho é o mais bonito, o meu marido é o mais gato. Porque ele é o meu marido. Se eu falar para a irmã Beth vai falar... Há controvérsias, porque ela só vai trocar o Roberto, né? Mas é outro Roberto. Mas é assim. Se eu falar assim, pastor Eliel, quem é a mulher mais linda do mundo? Porque é a esposa dele. E é assim que vai a minha família. A minha família é uma bênção, mas a minha família só vai ser uma bênção à medida que eu obedecer ao Senhor. Que eu colocar cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu devido lugar. E às vezes a gente dá ao nosso patrão, ao nosso colega de trabalho, ao nosso vizinho, o controle da nossa vida. E tira de Deus o controle. Irmãos, hoje a gente está aqui, um culto de quarta-feira, um culto normalmente dirigido à família. A gente vem aqui para se voltar a Deus, para refletir com relação à nossa prática. Como é que está a minha prática familiar? O caminho da fé é um caminho de mão única, porque não dá para você ir e voltar. Você tem que seguir. Mas a nossa família precisa caminhar junto. Não adianta você correr muito e a sua esposa está lá atrás. Você correr muito e seu esposo está lá atrás. A gente precisa esperar. A gente precisa junto. Vamos lá. Uma vez eu presenciei um casal brigando. Aí aquela briga, né, abençoada e tal. Aí a esposa saiu reclamando e tal. Aí tinha umas filhas pequenas, aí a filha quieta e tal, lá, e ela falou assim, papai, mamãe gritou com o senhor e tal. Aí ele falou assim, minha filha, fica tranquila, porque nós vamos caminhar juntos para o céu. Sua mãe está nervosa, daqui a pouco ela fica calma. Foi o tempo que ele deu ali, aí seus filhos ficaram calmos ali e tal. Às vezes, em vez de ter esse olhar, a gente quer botar mais lenha na fogueira. A gente quer irritar mais o outro que já está irritado. Valéria, mas onde que está a fé? É preciso fé para exercer o amor. A família, ela tem problemas. Não é porque nós nos enquadramos no Salmo 128, é um salmo que eu gosto muito, é o salmo, a gente pode chamar que é o salmo da família, né? Fala da radiografia. Como diz o pastor Roberto, bate uma chapa ali da família. É uma bênção aquele salmo ali. É uma bênção. Mas a gente precisa entender que existem problemas, que existem dificuldades. E, às vezes, o meu marido me fere, a minha esposa me fere, o meu filho me fere, e eu preciso ter fé para amar esse esposo, essa esposa, e crer que Deus vai transformar o seu coração. Eu tenho uma amiga, aquelas amigas, irmã Beth, que só liga quando está com problema, né? Mas tem umas amigas assim, então ela liga e ela está com problema com o marido, aí no outro dia eu falei assim, olha, não oro mais por nenhum problema da sua casa. Valéria, mas não oro. Eu vou orar para Jesus salvar teu marido e para você tomar um compromisso com o Senhor. Porque a pessoa diz que é crente, a pessoa diz que serve a Deus, mas não lê a Bíblia, não vai à igreja, não serve ao Senhor nunca.
Ah, porque na segunda eu não posso porque eu trabalho. Na terça eu não posso porque eu vou para a academia. No sábado eu não posso porque eu vou para aí. No domingo, porque acordou tarde. E o Senhor? Como é que está? Onde é que fica? Aí eu falei assim, olha, não oro mais. Eu vou orar para Jesus salvar teu marido e para você tomar uma posição com Deus. Aí no domingo, ela postou uma foto. Ela e a filha dela, que estavam indo à igreja. A menina com a Bíblia, glória a Jesus. Já deu o efeito lá. O Espírito Santo está trabalhando lá. Porque, irmãos, a pessoa acha, eu não tenho nada para fazer para ela. Eu não posso fazer nada. Quem tem o poder é Deus. E Deus só vai agir se ela der a Deus o devido lugar. E as pessoas não dão a Deus o devido lugar. Mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Valéria, mas está difícil lá em casa, mas está complicado. Não se deixa levar pelos bens, pelas fichinhas que estão querendo te dar, não. Para depois dizer que foi isso aí que abençoou a tua casa. Para depois dizer, eu enriqueci Abraão. Não, fica quieta aí, fica com a tua riqueza aí, porque Deus vai me dar toda essa terra aqui, toda essa descendência vai ser minha. A bênção que Deus tem para você, irmãos, é maior que essas fichinhas que estão querendo te oferecer. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmãos, é a fé que vai nos deixar vislumbrar que a gente vai passar por isso. Olha para a sua vida, a gente tem a mania errada de olhar o quanto falta, mas olha o quanto você já caminhou. Olha o quanto você já caminhou. Muda! No domingo o pastor Eliel falou o seguinte, olha, já se foram 304 dias. Mas faltam 60 dias para acabar o ano. Você já atravessou 300. Não vai atravessar 60. Amém. Amém. O meu filho, quando era pequeno, ele é o dentista, botar flúor. E aquele flúor, né, dá um problema no estômago, é ruim. Aí eu falava para ele assim, contagem regressiva, vamos lá. 30, 29... Aí ele ficava com os olhos fitos ali na minha contagem, que não acabava nunca, né? Não tinha relógio que desse ali. Mas ele ia acompanhando aquilo ali, porque ele olhava para mim e ele falava assim, não, está diminuindo. Era 30, agora está no 10. Falta pouco. Falta menos que faltava. Valéria, mas ainda falta. Irmão, Jesus pode voltar agora, nem terminar o culto. O pastor disse que eu ia falar e que depois ia guardar. E como é que ia encerrar essa reunião aqui? De repente, nem encerra aqui, irmãos, porque vai que Jesus volta antes das 8h40, antes das 8h45. Mas se Jesus não voltar até às 10 da noite, até amanhã às 8 da manhã, às 10, não interessa o horário, Deus tem uma bênção para você e para a sua família. O ímpio não vai dizer que foi ele que te abençoou. Está vendo fulano de tal? Fulano de tal agora está com carro novo, casa nova. Eu que abençoei. Eu que ajudei. Meu funcionário. Não, eu emprestei um dinheiro para ele, meu amigo. Irmãos, a honra é de Deus e Ele não a dá a ninguém. Cada coisa no seu lugar. O seu problema está grande? Ok, mas Deus é maior. Deus, Ele é maior. Valéria, mas só Deus sabe mesmo. Porque tem coisas que se você contar para mim e eu não vivi, eu não vou saber, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele te dá o refrigério na hora certa. Não se estresse para o que ainda falta. Mas já tem tanto tempo, então tá bom. Então você já orou por 10 anos. Então agora, eu aceitei Jesus há 27 anos atrás. E quando eu aceitei Jesus, porque eu falei assim, esse negócio de Jesus é bom. Eu quero esse Jesus para mim. Me disseram naquela época que Jesus ia voltar. Me disseram naquela época que em Jesus eu ia ter superadas todas as minhas aflições. Me disseram naquela época. E eu creio nisso até hoje. Jesus ainda não voltou, mas hoje se passaram 27 anos, mas eu estou 27 anos mais próxima da volta de Jesus do que há 27 anos atrás. Irmãos, fiel é o que fez a promessa.
Creia que o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele haverá de te exaltar, Ele haverá de te dar a terra que prometeu no momento certo, porque a Ele pertence o poder. É Ele que constitui a liderança. Ah, mas fulano de tal é muito poderoso. É verdade. Tem pessoas que têm cargos que são cargos de muito poder, cargos de muita competência, que empregam muitas pessoas, que dispõem da vida de muitas pessoas. Isso acontece? Acontece. Mas Deus é que constitui a liderança. Essas pessoas, elas vão até um certo ponto, porque no momento que Deus fala, chega, é porque chega. E hoje é dia de vitória. Hoje é dia de bênção. Creia que Deus tem contemplado a sua aflição. Não para no meio do caminho, não. Continua, porque agora falta menos. Você está mais próximo da sua vitória do que você imagina. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e fale melhor aos nossos corações.